Fala pessoal, e aí, tudo bem? Como prometido, eu vou aqui fazer uma revisão, um vídeo de revisão para você, Isadora, que está aí nessa situação de hospital, Lavínia que também está longe. Hoje a internet da escola não colaborou, né? Então eu vou tentar gravar uma revisão para vocês. E aí eu vou tentando gravar nesse modo como eu gravava as aulas ano passado, né? Então vai ser nesse meio método. Não tá meio aqui, o chroma key não tá funcionando aqui, né? Tá aparecendo meio aqui, mas isso aí a gente resolve. Mas por enquanto, para o que dá para fazer, a gente vai fazer isso aqui. Tá bom? Espero que o áudio esteja legal, tudo esteja nos conformes. Nós vamos então hoje fazer vamos corrigir a revisão. Eu vou trabalhar cada assunto da revisão com vocês pra gente não se perder. Tá bom? Então a gente vai, algumas coisas eu vou pontuando, corrigindo, o que eu acho que deve ter, e outro eu vou colocando cada ponto. Tá bom? Posso também depois mandar esses slides se vocês quiserem, eu mando para vocês no grupo. Eu não sei exatamente onde eu vou postar isso, eu vou postar no Drive, se eu vou postar no YouTube, vai depender, porque depois de gravar isso aqui eu vou editar, ainda dá um trabalhinho. Tá bom? Então vamos lá. Bom, a nossa primeira questão que a gente vai... outra coisa. Constantemente, talvez aqui eu estou olhando para a câmera, aqui é a câmera, aqui é o meu notebook, né? Então constantemente talvez eu vou ficar esse lá meio cá, mas relaxa, tá bom? Então vamos lá, então vai ficar meio barro, meio tijolo, mas tudo bem. Vamos lá, bom. Então o primeiro ponto que a gente precisa colocar é o seguinte, qual a primeira pergunta que eu fiz para vocês? O que a descoberta do fóssil de Luzia significou para as teorias de como os primeiros homens chegaram à América? A gente já discutiu isso, é uma das coisas que a gente conseguiu discutir enquanto a gente estava lá nós estávamos ali, quando era meio aquela história da internet lá. Então a primeira coisa que a gente precisa relembrar, bom, a gente precisa relembrar que há duas teorias muito fortes de como que os seres humanos chegaram na América, né? Como a gente sabe, o homem surgiu ali na região da África e ele foi aos poucos migrando para várias regiões do globo. O que você vendo aqui, nessa própria teoria aqui, você pode observar aqui que como aconteceu essa migração, né? Então há essa teoria de que eles teriam migrado por esse estreito, que é a primeira, né, que a gente chama que é a primeira teoria do Estreito de Bering, né? Então eles foram aos poucos, isso mil anos, eles foram chegando até aqui. Depois, vamos lá, qual é a outra teoria? A outra teoria é de que eles migraram aqui pela região das Filipinas, né, e tal, pelas ilhas, e aí foram migrando para essa região aqui. Então aqui essa é a primeira teoria, que é a teoria do Estreito de Bering, ok? E a teoria de que vieram navegando pela Oceania e vieram aqui migrando por essas ilhas até chegar à América do Sul. Tudo bem, essa daqui é a outra teoria. Essa daqui é a do Estreito de Bering, ok? E essa é essa teoria. Aí vem aquele questionamento que eu coloquei para vocês. Se eles vieram migrando de lá para cá ou daqui para lá, quais seriam os fósseis mais antigos? Os fósseis mais antigos, eles estariam aqui, porque foi aqui que começou, foi daqui para cá. E aqui também. Daqui estariam os fósseis mais antigos, estariam aqui e aqui. Só que o problema é que aqui na região, aqui no sudeste do Brasil, foram encontrados fósseis muito mais antigos, que seria esse fóssil que é o fóssil de Luzia, que foi encontrado ali na região de Lagoa Santa, né, em Minas Gerais, né? Então é um fóssil extremamente importante para a gente entender a própria história da migração na América. Tudo bem? Bom, nós temos aqui, por exemplo, o que é super importante? Esse fóssil chamado, que foi apelidado de Luzia, né, uma referência a Lucy, né, e tal, seria dos fósseis mais antigos. Quando uma universidade inglesa tentou fazer uma reconstrução desse fóssil, né, uma reconstrução facial, percebeu-se
de que eles tinham feições muito mais do que a gente chama de negroides, né? Que possivelmente veio das regiões da África ou dali que a gente chama, que é a região ali do que a gente chama, né? Particularmente de. Então, voltando. Ixi. Então, eles teriam. Né, voltando aí depois de. Do lado ruim aqui na câmera. Vamos lá. Então, depois que eles teriam umas feições muito mais negroides. E isso que é o grande que intriga, né, a teoria, porque então eles seriam diferentes etnicamente falando daqueles que vieram pelo Estreito de Bering ou pela travessia da Polinésia, né, ali da região Oceania, porque eles teriam traços muito mais mongoloides, muito mais asiáticos, né, não aqueles mongol de demência, não, como a gente pensa, não, mongoloides. Tudo bem? Então eles teriam um outro tipo de feição, né, então diferente dos indígenas que a gente tem aqui. Tudo bem? Vamos lá. Então, o que isso significou? Isso significou que a descoberta do fóssil de Luzia contesta, derruba as principais teorias sobre como os primeiros seres humanos chegaram aqui nas Américas. Então, isso é super importante. Vamos lá. Outra pergunta. Vamos lá. Como chamamos a região dos grandes impérios da antiguidade como os egípcios e mesopotâmicos? Isso é super importante, coloquei isso para vocês. Né? A região que a gente conhece ali, que fica aqui, olha aqui no mapa, né? Se a gente ver aqui no mapa, vamos lá, vocês vão poder ver, nós temos aqui a Mesopotâmia, né? E nós temos aqui o Egito. Como a gente chama essa região? Nós chamamos essa região de o crescente fértil, por conta dessa sensação, vocês estão vendo aqui, dessa lua crescente, ok? Né? E eu até expliquei isso para vocês nas bandeiras, né? Muitas bandeiras desses países aqui, principalmente de países árabes, fazem referência a esse crescente, por isso que tem a meia-lua. Meia-lua é um símbolo árabe, tudo bem? Vamos lá. Fazem referência a isso. Então, essas regiões onde nasceram os impérios mais antigos da humanidade é chamado de o crescente fértil, ok? Porque são regiões banhadas tanto pelo rio Tigre e Eufrates, que é a região da Mesopotâmia, e, no caso, o Egito, que é banhado pelo rio Nilo, né? A região do crescente fértil. Vamos lá. Próximo. Bom, então, qual é o nome dessa região? É o que a gente chama de o crescente fértil, ok? Vamos lá. Como os egípcios e mesopotâmios aprenderam a criar seus impérios, mesmo com a dificuldade climática e de relevo? Como que eles conseguiram fazer isso, né, com tanta maestria? Bom, como a gente sabe, tanto o Egito quanto a Mesopotâmia são banhados por rios muito importantes. Então, por exemplo, nós temos aqui na Mesopotâmia o rio Tigre e o Eufrates. Então, faziam esse canal, né, entre a Europa e a Ásia, né, e ali foram construídos muitos impérios, como a gente viu, os sumérios, acádios, os amoritas, os novos babilônicos, os babilônicos, mas vencendo a dificuldade de relevo, né, e também a dificuldade do próprio clima, que era extremamente pobre e seco naquela região. Né? Então, mas como que eles venceram isso? Utilizando as cheias do rio para principalmente irrigação e transformar aquela região com solo muito pobre numa região com solo muito melhor. Tudo bem? Que é o caso de utilizar as cheias do rio para isso. Tudo bem? Então, essa possibilidade de fazer isso transformou aquela localidade, pôde transformar aquela localidade numa localidade fértil e que as pessoas pudessem se fixar naquela região. Eu até trouxe uma foto muito interessante, uma tentativa, que eu sei que às vezes é meio difícil entender isso, mas aqui vocês podem ver que essa aqui, por exemplo, seria uma dessas mostrando como que eles fariam isso, né? Então, levando as águas dos rios pelos canais, pelos açudes, né? Levando as águas do rio para inúmeros lugares, e você vê aqui a foto de hoje, né? De como que para a agricultura é muito importante estar próximo dos rios, gente. Isso é muito importante, tá bom?
Vamos lá. Então, o que tem que estar dentro da sua resposta? Tanto os egípcios quanto os mesopotâmios quanto os egípcios usaram as cheias sazonais dos rios de suas regiões para construir canais, açudes e utilizar os diques para levar águas para outros lugares e levar o humus, né, que é o fundo do rio, e fertilizando aquelas regiões, né, e assim possibilitando a agricultura e, consequentemente, que as pessoas pudessem ficar naqueles lugares. Tudo bem? Vamos lá. Próxima pergunta. Eu perguntei para vocês assim: explique como era a religião da Mesopotâmia e do Egito. Vamos lá. Como que era a religião da Mesopotâmia? Por questão básica, que a religião da Mesopotâmia era politeísta e antropomórfica. Então vocês estão vendo aqui, esses são as estátuas dos deuses da Mesopotâmia, né? Eles têm uma feição muito mais humana, humanoide, por isso que a gente chama de antropomórfico. Antropo significa humano, né? Então o morfismo, né? Ele transforma em seres humanos nessa feição humana, né? Cada cidade, por exemplo, tinha seu próprio deus. Isso é super importante, por quê? Então isso quer dizer que cada cidade tem seu próprio deus, então eles eram politeístas, ok? Vamos lá. Então, como eu disse, cada cidade tinha seu próprio deus, e ali tinha um rei, né, que era um representante de Deus naquela localidade. Então ele tinha o direito sobre todas as terras. Isso é muito importante. Como que era a religião no Egito Antigo? Também eles eram politeístas, só que seus deuses eram o que a gente chama de antropozoomórficos, ok? Então você pode ver aqui nessas imagens, por exemplo, os deuses tinham tanto corpos humanos quanto animalescos, tudo bem? Como aqui Anubis, então por isso que é antropo de homem, iso de animal, né, e mórfico, né? Então eles se transformados em homens e animais, tudo bem? E principalmente importante é que eles acreditavam em vida após a morte. Isso é super importante porque eles acreditavam que se eles fossem absolvidos por Osíris, eles poderiam voltar para o seu corpo. Por isso que os grandes faraós construíam para si as pirâmides como um lar da antiguidade, como um lar para a eternidade, mas também se mumificavam, tinham esse processo, porque caso eles fossem absolvidos, eles teriam o direito de voltar para os seus corpos e por isso mantê-los muito melhor. Isso é o que a gente chama de processo de mumificação, ok? Vamos lá. E é importante você entender quais são, olha a dica, entender quais são as proximidades e as diferenças entre cada um, ok? Bom, qual é o nome, segunda pergunta que eu coloquei, qual é o nome dado à escrita criada pelos sumérios? Gente, os sumérios criam uma das escritas mais antigas, que é o que a gente conhece como a escrita cuneiforme, né? Os sumérios estavam em grande expansão naquela região da Mesopotâmia e eles precisavam criar, tinha uma necessidade de problema de arrecadação de impostos e se registrar isso. Então o que eles fizeram? Eles inventaram uma escrita, mais ou menos ali cerca de 3.000 anos antes de Cristo, que é o que a gente conhece como a escrita cuneiforme, que é o que você pode ver aqui, coloquei uma fotinha bonitinha, né, essas tablitas, né, posteriormente eram escritos em pedra, né, aqui em argila, né, numa ideia de tentando, ainda não está completamente traduzida, está mais boa parte dela bastante traduzida, e cuneiforme, porque era uma cunha, né, como se fosse uma, como se fosse uma linha, né, ele apertasse assim, e aí ele vai criando esses símbolos, tudo bem? É o que a gente conhece como a escrita cuneiforme. Ok? Bom, outra pergunta. O que foi o Código de Hammurabi? Gente, é importante a gente entender o Código Hammurabi, é entender o seu próprio contexto, né? O Império Babilônico, né? A gente estava ali na esteira do primeiro Império Babilônico, né? Que construiu inúmeros edifícios públicos, açudes, canais de irrigação, então organizando todo esse sistema.
E aí o rei Hammurabi, que é um dos reis mais importantes do primeiro Império Babilônico, ele vai tentar de alguma forma unificar inúmeras leis e códigos que já eram de tradição oral. Então as pessoas já conheciam essas leis de forma oral. Cara, esse negócio de estar aberto é um problema que está dando aqui na minha tela, que eu estou quase desligando esse troço. Mas vamos lá. Então era um conjunto de leis, tá? Que ele acabou compilando, né, nessas tablitas de pedra, né, você percebe pela escrita cuneiforme. E uma dessas leis, que era até feito de forma oral, é o que a gente chama de lei de Tai-Leão, que acabou ficando como o nome com a característica do Código de Hammurabi, que é o olho por olho e dente por dente. Mas na verdade o Código de Hammurabi era um grande compilado de inúmeros leis, né, e de tradição muito mais oral que foi colocada dentro desse código, como um código. Tudo bem? Outras foram inventadas, outras leis. Tudo bem? Bom, outra pergunta que eu coloquei para vocês. Qual era a função e característica de cada camada social do Egito? Vamos lá. Bom, vamos estudar aqui, relembrar cada função e cada característica de cada camada social no Egito Antigo. Primeira delas, nós temos lá em cima daquele topo, para a gente entender a sociedade egípcia, na verdade, eu coloquei até aqui coloquei aqui como se fosse uma pirâmide, né? Aqui uma pirâmide. Então nós temos aqui em cima, nós temos o faraó. Mas uma coisa que a gente precisa compreender dessa sociedade é que era uma sociedade bem complexa, bem divididinha, tá? E a gente costuma dizer de que havia pouquíssimas chances de mobilidade social. Por isso que a gente chama que essa sociedade é extremamente estratificada, né? Cada um tinha sua função muito específica, e se você nascesse da família nobre, você morria nobre, se você era escravo ou camponês, você morria camponês. A mobilidade social era muito difícil, tudo bem? E a primeira figura dessa sociedade, e está lá no alto, é o faraó, né? Ele governava todo o Egito, ele era o dono de todas as terras do Egito, tá? Era ele que coordenava as obras públicas e recebia todos os impostos, porque, segundo a tradição, ele era dono de todas as terras. Então as pessoas estavam ali porque o faraó deu aquela terra para eles, tudo bem? Um outro também, a outra camada são os altos funcionários e os sacerdotes. Um alto funcionário importantíssimo do Egito é o que a gente chama que é o vizir, né? O vizir, tem até um vizir muito famoso, né, que é o Imhotep, até coloquei aqui o nome dele aqui, né, e o Imhotep ficou famoso por conta de um filme, né, que supostamente esse faraó Imhotep, mas na verdade ele não era um faraó, ele era um vizir muito importante da época do Novo Império, se não me falha a memória. E ele era uma segunda maior autoridade, né? Depois do faraó, ele era a maior autoridade. Então ele era a segunda autoridade do Egito. Chefiava a polícia, controlava a justiça, coordenava a arrecadação de impostos. Então ele era um cara extremamente importante. Um outro cara extremamente importante no Egito Antigo era o escriba, né? Porque ele participava, ele estava ali em todas as camadas sociais, então ele estava tanto no templo, ele estava no palácio, ele estava junto ao exército, sempre tinha um escriba nessas instituições, né? E era muito interessante que ele passava, desde os 5 anos de idade, ele estudava, passava estudando cálculo, leitura, escrita, era ele que conhecia toda a escrita e a leitura do Egito Antigo, era o escriba. Tudo bem? Nós temos também outra camada social importante, eram os sacerdotes, né? Eram eles responsáveis pela execução dos serviços religiosos, administravam o templo e geralmente eram extremamente ricos, né? Parece até novidade, parece que é coisa do século XX, mas não é, né? Por que eles eram extremamente ricos? Porque eles viviam das doações das pessoas para o templo, né? Então isso já vê que sacerdote que enriquece com dinheiro alheio não é uma novidade, né? Bom, outras duas camadas sociais importantes são os artesãos, muito famosos em toda a antiguidade, tá? Construindo em madeira, em adobe, né? Que é aquele tijolo feito de argila, né? Cozida, que hoje, né? Faz até referência
ao Adobe, né, né, Adobe, né, que é uma marca, né, faz o Illustrator, o Photoshop, o Premiere, o Final Cut, né, não, é isso, Adobe Premiere, Final Cut, quem usa aí, quem manja esse negócio de informar design sabe como é que é. É uma referência a essa forma de montar, né, de criar as casas e os templos no Egito Antigo, né, e os artesãos também eram famosos por construir em metal, desde armas, utensílios, né, e também em ouro, né, em outros metais preciosos. E uma outra coisa muito famosa do Egito Antigo é, sem dúvida, a questão do papiro, né, que era esse papel que acabou surgindo essa palavra papel. O papiro, na verdade, era uma planta, né, tirava de uma planta, eles faziam um trabalho com ela e transformava nisso aqui, acabou, né, a palavra papel vem do grego papiro, né? Então isso é muito interessante, essa questão de como que isso acabou vindo para os nossos dias de hoje. Nós temos aqui artesãos também que trabalham com metais, joias, adornos. Nós temos também comerciantes que também são super importantes, já que eles enriqueceram absurdamente durante o novo Império por conta da expansão do Império Egípcio dentro do Novo Império, então conquistando várias regiões na Mesopotâmia, na região da Palestina, né? E outros, claro, que ganharam muito prestígio durante o Novo Império, eram sem dúvida os militares por conta da expansão, né, do Império Egípcio durante o Novo Império, né? Porque eles acabavam conquistando muitas riquezas, porque nessas conquistas eles acabavam saqueando os lugares, então eram uns caras extremamente ricos também. Tudo bem? Agora tem sempre aquela galera que se ferra nessa história toda. Quem é? São os camponeses, ou o que a gente chama no egípcio de felas, né? Que era, na verdade, a população comum, que tinha uma vida extremamente difícil, né? Pois eles trabalhavam e recebiam só parte da colheita, porque eles acabavam pagando muitos impostos, trabalhavam nas obras públicas, então eles acabavam não tendo nem tempo para poder plantar nas terras, né? E uma outra galera que também se ferrava eram os escravos, né? Em geral, os escravos eram prisioneiros de guerras e eram eles que faziam os trabalhos mais perigosos, desde mineração, pedreiras, grandes obras públicas, né? Então aquelas mais perigosas, geralmente quem fazia eram os escravos. Tudo bem? Galeras, eu espero muito que vocês sejam muito bem, vá muito bem na prova. Assistam esse vídeo quantas vezes vocês puderem, tá? Que eu vou ficar muito, vou estar aqui à disposição para tirar qualquer dúvida também, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, tanto vocês Adora, Lavínia e todas as meninas, né? Desculpa pela essa questão da internet, tá bom? Então eu acredito que eu tô gravando agora umas 6h30, eu acredito que hoje ainda, né? Dependendo de quanto tempo vai demorar para renderizar e editar o vídeo, eu já mando para vocês. Tá bom, jovens? Muito, 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 muito obrigado, tá bom? E até. Valeu!